Pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula nossa aqui de Fundamentos da Administração. Estou aqui, você deve estar estranhando aqui eu nesse cenário aqui, coisa mais linda, né? Estou falando aqui, invejosos vão achar que isso aqui é montagem. Bom, brincadeiras à parte, vamos começar aqui nosso assunto. A gente finalizou a parte das teorias da administração e aí agora a gente tem que dar início à parte sobre organização. Aqui, como a gente vai tratar agora, nós vamos estar falando sobre organização e práticas administrativas. Esses são os assuntos que nós vamos tratar nas nossas próximas aulas, que vai fechar essa disciplina de fundamentos da administração. Tá? Quando a gente fala de organização, imagina assim, uma pessoa é organizada. Ela é organizada por quê? Porque ela coloca cada coisa no seu devido lugar, ela faz as coisas corretas. Porque quando você fala assim, organização, vou organizar meu armário. Alguns até falaram assim, realmente preciso. Eu imagino. Mas tudo bem. Você precisa ter uma noção que organizar, ela está justamente dentro desse sentido de que eu preciso deixar as coisas em ordem. E a partir daqui foi onde a estrutura da administração ela passou a ser fundamentada, a entender a lógica por trás dessa organização. Então, vamos começar aqui. A gente vai justamente começar falando sobre a organização. Vou entrar aqui na minha folhinha. Olha só o conceito. A organização da empresa é definida como agrupamento das funções e recursos. Já começa aí, agrupamento, a gente já pega no contexto de organizar. Agrupamento de funções e recursos de forma a alcançar os objetivos e resultados estabelecidos. Vamos parar aqui um pouquinho. Toda empresa possui e precisa de alguns recursos. Quais são esses recursos? Recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos patrimoniais. São todos os recursos que as organizações precisam. Cada um desses recursos ela tem a sua função dentro da organização. E, ao mesmo tempo, tem as funções, que aí são os tipos de funções. Funções de marketing, função financeira, função de materiais, função de gestão de pessoas. Cada uma delas são funções específicas dentro de uma organização. A gente vai falar sobre funções depois, ainda mais para frente um pouco, tá? Vamos dar sequência aqui. Olha esse conceito. Organizações são entidades sociais que são dirigidas por metas, são desenhadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados e são ligados ao ambiente externo. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que são vinculadas ao atendimento ao seu público-alvo, trabalham como sistemas, atividades interligadas com um objetivo só. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando nós falarmos sobre a parte de gestão de processos, tá ok? Aqui a gente tem que separar organização de estruturas organizacionais. Eu falei o que é organização. Estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das divisões da organização. Aqui a gente já começa a ter uma visão diferenciada, a gente começa já a pensar hierarquicamente. Lembra lá quando a gente sobre as influências, nós falamos da influência da Igreja Católica, a influência da área militar, que aí falava justamente sobre essa questão de hierarquia, pronto, vocês entenderam. Que é justamente a parte desse conjunto de responsabilidades com autoridade, uma linha de comunicação e de decisões da organização. Nessa estrutura, aqui eu vou pegar um conceito do autor chamado Henry Mitzberg, que ele fala que a organização possui alguns componentes: núcleo técnico, suporte administrativo e administração. Eu vou ler com vocês aqui o conceito, que é bem simples de entender. Tá? O núcleo técnico, que é o nível operacional da organização. Grava essa informação, núcleo operacional. Abrangendo o pessoal que realiza o trabalho básico da organização, desempenhando o papel do subsistema de produção. Então, o núcleo técnico está vinculado à produção da empresa, da parte operacional da empresa. São responsáveis pela geração de produtos e serviços por meio de processamento de matéria-primas e insumos. Suporte técnico já é aquela que atende a necessidade de atualização de conhecimentos, informações e mudanças de expectativas dos clientes. Em algumas empresas, por exemplo, o suporte técnico é responsável por estar fazendo alguns ajustes na área de tecnologia da informação, para estar fazendo atendimento ao cliente interno. Essas são essas situações.
mas esse setor é o que responde pela flexibilidade do ambiente externo por meio de acompanhamento de mudanças e inovações tecnológicas e identificar as oportunidades e as ameaças que são vinculadas ao ambiente externo. Aqui então, fazem parte então, os técnicos e os pesquisadores da empresa. Já a parte da administração é como se fosse um subsistema distinto dos outros. Ele abrange a alta e a média gestão da empresa, coordena e integra as outras áreas por meio da definição, implementação e controle das políticas, diretrizes e estratégias organizacionais. E aí, aqui, estratégica e principal usuária dos resultados dos sistemas de informação da organização, dimensionando e controlando os objetivos e estratégias da corporação como um todo. Eu falei isso aqui bem rápido, lendo mesmo com vocês aqui o conceito desses, porque a parte que realmente importa sobre isso, ela vai estar entrando daqui para frente, que a gente vai começar a falar aqui sobre estrutura organizacional. Estrutura organizacional, produto das decisões de divisão e coordenação do trabalho, que define não só as atribuições específicas, mas também o modo como devem estar interligados os diversos grupos especializados, chamados departamentos. Então, tá. Aqui a gente começa a pensar em separação da empresa em departamentos, em setores, pensando numa estrutura hierárquica. Na prática, isso aqui ficou convencionado trabalhando desta forma aqui. Quando nós falamos lá sobre a teoria comportamental e eu falei da parte da pirâmide de Maslow, eu falei sobre isso aqui, os níveis estratégicos, táticos e operacionais. Nível estratégico é o lado onde estão os presidentes, os diretores, os empresários, que é a área que cuida do planejamento estratégico da empresa. Ela responde o porquê e quando dentro de uma tomada de decisões. Ela é responsável por definir por que as coisas são feitas e quando são feitas. O nível tático é o nível gerencial. É uma parte aqui onde eu tenho o gestor, o coordenador, o supervisor. No plano tático, é onde são as respostas às perguntas onde e como. Onde vai ser feito, como que vai ser feito. E já no nível operacional é o nível da execução. Aqui é a parte onde eu faço um plano de ação, é a parte do plano operacional, a parte da prática, é onde eu respondo o que está sendo feito. Então, no nível tático, eu gerencio para saber se o nível operacional está sendo realizado que o nível estratégico determinou. Aqui planeja, aqui executa, aqui gerencia. Essa aqui é a lógica. E quando a gente pensa essa visão aqui, dentro dessa visão de uma estrutura organizacional, vocês vão ver que é onde a gente entra com uma estrutura como um organograma, por exemplo. Uma visão hierárquica e gráfica e visual. Ó, vamos explorar um pouquinho aqui. Existem diversos fatores que condicionam o estabelecimento de uma estrutura organizacional, formatando seu perfil, tamanho, nível de complexidade, flexibilidade necessária para enfrentar os desafios externos, bem como os tipos de departamentalização a serem adotados para melhor atender às demandas do mercado. Então, aqui quando a gente fala da estrutura organizacional, a gente vai estar pensando qual é o tamanho da empresa, qual a quantidade de funcionários que tem, qual é a complexidade que a empresa tem, quais são os desafios que ela enfrenta, como que eu posso separar o meu organograma, como vai ser a minha estrutura hierárquica. E isso, aqui é onde a gente vai estar vendo daqui para frente. Olha só essa imagem. Ela trabalha para mim com uma estrutura onde eu tenho recursos humanos, eu falo sobre o ambiente externo, objetivos e estratégias e os recursos tecnológicos. Aqui é onde eu vou estar trabalhando cada um desses aspectos, tá? Se a gente para pensar dentro dessa imagem aqui, a gente vai ter uma série de aspectos. Então, por exemplo, aqui a gente está falando sobre um sistema de responsabilidade. Está falando sobre departamentalização, linha e assessoria, aquisição de atividades. Esse daqui é o primeiro ponto que a gente vai estar falando. Depois, a gente vai estar entrando para falar sobre cada um dos outros pontos que a gente está falando aqui também, tá? Então, eu não vou falar separadamente, detalhadamente, cada um desses pontos agora, justamente porque a gente vai estar trabalhando isso daqui de uma forma individualizada. A gente vai começar falando justamente nessa parte aqui de departamentalização, linha, assessoria e atribuição de atividades. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema de autoridade.
E aí depois a gente vai dando sequência para falar sobre sistemas de decisões, sistemas de comunicação. Vocês vão ver como que isso daqui ele fica muito fechadinho. É muito legal, porque no final das contas, a parte da administração está voltada aqui para esse sistema de decisões, essas tomadas de decisões. São as tomadas de decisões estratégicas que têm que ser tomadas. O gestor, muitas vezes, ele tem coisas que ele tem que pensar a curto prazo, médio prazo, longo prazo, e outras coisas são imediatas. Quanto mais ele já está mais focado naquilo que ele precisa fazer, quando ele precisa tomar uma decisão imediata, essa decisão tende a ser mais assertiva. Não significa que não vai ter correção, mas só que ela tem essa tendência a ter um grau de assertividade maior. Então, nós vamos começar falando aqui do sistema de responsabilidades, e aí a gente vai explorar um pouquinho cada um desses assuntos. Vamos lá. Primeira coisa é a departamentalização. Departamentalização, a gente vai ter vários tipos. Aqui eu estou colocando várias formas de estruturas. Alguns autores falam como departamentalização do tipo X, departamentalização do tipo Y, outros tratam como estruturas. Eu gosto de tratar como estrutura, então é assim como está aqui, mas só que se você vê, de repente, o material está falando departamentalização do tipo linear, está certo também. Tá? Departamentalização vem do termo de departamentos, separação de aspectos. Então, os tipos de estrutura organizacional, eles são resultados dessa departamentalização. E a departamentalização, ela pode ser considerada como um subcomponente, que é muito mais conhecido pelos funcionários da empresa. Ele faz o agrupamento de acordo com o critério específico de homogeneidade das atividades dos recursos humanos, materiais, tecnológicos, que eu citei agora há pouco, dentro de órgãos de estrutura. Em empresas governamentais, empresas do setor público, a gente vê muito isso, literalmente separado por departamentos, colocando. Olha o nome, lojas de departamentos, elas são separadas por departamentos, não é uma hierarquia, mas é só para você entender assim, ela faz um agrupamento de acordo com a homogeneidade. Então, vamos imaginar, por exemplo, essa loja de departamentos. Você tem lá a área masculino, a área feminina, a área de eletros. Aí, na parte masculina, você tem uma parte de calças, outra parte de social, outra parte de roupas esportivas, aí tem uma área só de calçados. Você tem isso, que é esse agrupamento com critério específico. Quando a gente coloca isso dentro da empresa, é a mesma lógica. Eu não vou pegar e colocar uma pessoa que é da área de produção para responder o gestor financeiro da empresa, por exemplo. Eu preciso ter uma lógica para poder fazer isso daqui. Essa lógica ela é através de uma representação gráfica chamada de organograma, que é onde determina esses aspectos da estrutura organizacional. Ela não apresenta todos os aspectos, mas só que aqueles são mais visíveis, mais palpáveis, aqueles que as pessoas elas conseguem ter um acesso visual imediato. Você olha uma estrutura hierárquica, automaticamente você já sabe quem é que é o responsável. Olha essa imagem aqui, por exemplo. Você pega uma imagem como essa, você já sabe quem é o responsável, quem são os níveis operacionais. Essa aqui, se você pega uma visão de uma pirâmide, você tem, então, primeiro nível, nível estratégico, segundo nível, nível tático e último nível, nível operacional. Então, isso que está dizendo aqui quando a gente fala sobre essa representação gráfica dos aspectos mais visíveis. A estrutura linear é justamente essa que eu mostrei para vocês agora, que é baseada na organização de antigos exércitos, que estava estruturada em torno dos chefes. Ela é representada como se fosse uma pirâmide que demonstra a unidade de comando. Cada unidade de trabalho, ela executa tarefas específicas e bem definidas. Cada um responde só a um. Cada pessoa só vai ter um superior imediato. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa seção de pessoal que está vinculado com a gerência de serviço. Quer dizer que essa seção de pessoal não responde à gerência geral? Não, ele também responde, mas só que de imediato ele responde à gerência de serviços. Ele não responde à gerência industrial. A gerência industrial, ela responde já as pessoas que respondem a ela, que são as pessoas que estão abaixo dela aqui nessa estrutura. Então, essa daqui é a estrutura linear, é a mais padrão, para falar a verdade, né? A maioria das empresas utiliza dentro dessa lógica aqui. As vantagens é porque mostra uma autoridade única, é simples e econômica, facilita o que a gente chama de unidade de comando, unidade de mando e a disciplina. Tem uma definição clara de responsabilidade e autoridade dentro tanto dos superiores hierárquicos quanto dos subordinados.
A desvantagem é que tem uma tendência a ser burocrática demais, porque você acaba tendo que atender uma linha hierárquica, muitas vezes para poder ter uma resposta, ah, não posso porque meu supervisor não está aqui, ou eu estou esperando. Então, pode diminuir o poder do controle técnico, pode ter uma comunicação mais demorada, pode ter uma sobrecarga da direção e da chefia, muitas vezes, porque está centralizado demais. Não favorece esse espírito de cooperação e equipe. Não significa que, na prática, essa estrutura ela não possa ser utilizada, tá, gente? Mesmo diante dessas desvantagens. Significa que ela precisa entender a lógica que a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre gestão de processos e sobre gestão de projetos, porque aí isso fica mais claro. A outra, a estrutura linear staff. Essa daqui, estrutura linear staff, é um modelo de estrutura em que as unidades diretivas contam com uma unidade especial, ou um órgão, ou uma pessoa, que elas servem como uma assessoria. Esse staff é como se fosse um assessor, apoio. Ele deve ser independente da sua atuação com liberdade de opinião. Ele serve de apoio, assessoria e recomendações. Eu trabalhei muitos anos atrás fazendo uma consultoria numa empresa, então eu era literalmente um órgão independente e eu estava dentro da estrutura do organograma da empresa, onde eu estava com uma linha de staff. Por quê? Porque eu não respondia diretamente a uma pessoa, eu ficava trabalhando, circulando pela empresa como um todo. Então, ela funciona como se fosse uma visão de apoio, que é para poder colocar essa assessoria de uma forma geral. Tá? Por exemplo, esse termo staff, algumas empresas utilizam isso de eventos, que é justamente esse pessoal que está responsável pelo apoio dentro do que está acontecendo. Quais são as vantagens desse? Agrega conhecimento novo, porque são pessoas que não estão necessariamente dentro da empresa, e é especializado. Facilita a utilização de especialistas, possibilita a concentração de problemas específicos no órgão de staff, e as desvantagens que não são muito facilmente aceitas, porque cria uma dificuldade de coordenação interna, justamente porque é uma pessoa de fora e acaba criando aquele conflito entre os funcionários da empresa. Pode acontecer, né? Unidade de staff incrementa a formação, mais um técnico de gabinete, é como se fosse mais um gerente de fora, mais um para mandar aqui. Os membros do órgão também não aceitam com facilidade as limitações do cargo que são pertinentes e acabam querendo muito mais. Essas pessoas que deveriam fazer um apoio, eles acabam muitas vezes querendo fazer muito mais do que deveria fazer. A estrutura funcional, por sua vez, é aquela que se encontra uma chefia para cada função, de forma que os subalternos, ou seja, os subordinados, eles exercem mais de uma função, ficando sob o mando de mais de um chefe. Nessa daqui, significa que ele é para cada função que ele executar. Então, imagina assim, a pessoa tem um cargo X. Dentro desse cargo, ele faz algumas atividades que acabam interferindo em vários setores. Isso não é desvio de função, tá? Só que aí, para cada função exercida, ele tem que responder para uma pessoa. Então, essa visão aqui, tá vendo? Esse monte de tracinho aqui, então, por exemplo, uma linha de montagem. Agora eu vou ter que responder para essa área, agora para essa, agora para essa, agora para essa. Então, ela trabalha pensando muito mais no processo do que em hierarquia. Mas eu posso ter várias pessoas mandando em um só? Não é esse o caso. É de acordo com a função executada. Ele tem, sim, um supervisor direto. Ele tem um supervisor direto para o seu cargo. Mas só que para aquelas atividades que ele está realizando, ele responde para a pessoa que é responsável pela atividade. Esse aqui tem a vantagem que promove o aperfeiçoamento, facilita a especialização dos escalões hierárquicos superiores, facilita o trabalho em equipe, bem como a formação de equipes, dá uma maior flexibilidade de adaptação à empresa e o especialista acaba se sentindo mais valorizado. A desvantagem é justamente que eu tenho muito chefe para pouco índio, como dizem. Tem muita chefia e causa confusão, porque não tem uma unidade de comando. Então, isso dificulta a disciplina. A mistura disso acaba sendo mais complexa para poder trabalhar. Ela pode ser mais custosa, pode ter uma confusão nos objetivos, tem um aumento de conflitos entre as funções. Eu estou mexendo, trabalhando nesse setor, mas só que eu respondo a outro setor. Então, isso pode gerar uma confusão se não for bem executado. A estrutura por projetos, que é a organização, ela trabalha com os recursos necessários para levar ao objetivo de cada projeto. Então, a empresa X, falando, por exemplo, assim, empresa de engenharia, muitas vezes ela trabalha selecionado por projetos, porque ela, edifício tal, vai estar construindo um prédio, vai estar construindo tal coisa. Cada construção é considerado como um projeto. Então, formam unidades independentes, cada uma com um gestor.
que aí é de acordo com o seu projeto. Então, nessa imagem aqui, ó, eu tenho o conselho diretivo, eu tenho o nível estratégico, tático, mas só que eu tenho aqui, em cada projeto, a sua estrutura. Essa estrutura pode ter o seu gestor separado que responde ao gestor principal, mas só que em cada um eu posso sim ter uma estrutura hierárquica separada dentro dele. Isso aqui é uma visão como se fosse um projeto A. A vantagem disso aqui é que gira em torno da unidade de objetivo da sua unidade de comando. E aí acaba que tem uma compreensão do objetivo e a concentração de esforços. Isso daqui é interessante porque cada grupo trabalha num local X, dentro daquele projeto X. Então, ele cria também um espírito de equipe que pode ser bem mais forte. No primeiro momento, isso pode trazer confusão para quem está trabalhando dessa forma, mas depois eles entendem que é como se fosse cada projeto desse fosse um braço da empresa, como se fosse uma filial, cada um trabalhando em conjunto, mas ao mesmo tempo de uma forma independente. Por isso que ela é uma visão bem interessante de trabalhar. E a gente tem a estrutura matricial, que é multidimensional, que ela trata de maximizar virtudes e minimizar os defeitos das estruturas anteriores. Olha essa visão aqui. Ele trabalha, então, pensando no processo, na função. Essa visão matricial, ela está pensando aqui, ok, responde a uma pessoa, mas só que na hora de estar executando o trabalho, ela vai estar entendendo que o trabalho ele é realizado em conjunto. Então, essa que prega a visão matricial. Tem a vantagem de ser uma forma efetiva para conseguir resultados nos projetos ou problemas mais complexos. Ela também é totalmente voltada para resultados. Então, o foco não é a estrutura como empresa, a estrutura do que precisa ser resolvido. Então, acaba trazendo maior grau de especialização. Tem a desvantagem, porque aí tem o conflito da linha projeto, que pode ter também a duplicidade de autoridade e a duplicidade de comando, que nem quando a gente viu lá na outra lá de função. Tá? Então, essas aqui são as vantagens e desvantagens. E a gente tem ainda também a que a gente chama de estrutura com colegiados, que são o quê? Eles são criados específicos, na medida em que a complexidade dos problemas estrutura aumenta, exigindo soluções mais criativas. Então, aqui é o seguinte, eu não tenho essa estrutura criada, mas só que quando necessita, eu crio esse colegiado, eu crio esse comitê. É um grupo que se reúne para resolver determinados tipos de problema. Esses grupos, esses colegiados, eles podem ser permanentes, ou seja, podem ser fixos na empresa, ou podem ser o que a gente chama de ad hoc. O que quer dizer isso? Ele pode ser pontual, só para resolver aquele determinado problema. Agora, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente está tendo a situação da quarentena por conta da pandemia do Covid-19. Foram criados dentro do governo estruturas, grupos de ação específicos para poder tentar resolver esse problema. Isso é um exemplo de um colegiado. E dentro de empresas também funcionam assim. Então, assim, a empresa que eu comentei com vocês que eu trabalhava como staff, a gente trabalhava com colegiados e eram realizadas reuniões semanais, onde dentro dessa reunião era só específico no que deveria ser feito e tinha um grupo específico também. Era um grupo formado por mim, mais outras 3 pessoas que estavam sempre fazendo parte dessas reuniões. Então, essa era a estrutura com colegiados, que funciona assim, eu tenho um conselho com a sua comissão consultiva e técnica, e aí que faz depois o restante do atendimento. Então, é como se fosse um autoconselho dentro da organização. Tem a vantagem de ser desenvolvido com um espírito crítico e construtivo, já que é voltado para resolver um problema. Então, tem soluções mais fortes com desenvolvimento de visão abrangente, tem uma maior ponderação nos processos decisórios, tem um desenvolvimento do espírito de equipe e cooperação, redução de conflitos decorrentes de decisões tomadas. As desvantagens desse modelo: responsabilidade fracionada, lentidão nos processos decisórios, porque eu tenho um comitê, um órgão que precisa definir, enfim, pode se tornar lento. Tem uma retirada do comando da alta direção. A decisão não vai vir só necessariamente de cima, esse colegiado vai estar decidindo. Exige uma pessoa responsável pelo colegiado, que tem que ter também uma coordenação, um senso de negociação muito grande. O custo disso é alto, porque são pessoas que são mais gabaritadas, são mais capacitadas, e pode ter um perigo de soluções conciliatórias só para poder tentar resolver. Ao invés de eu tentar focar para uma visão a longo prazo, muitas vezes isso pode ser algo a curto prazo. Então, essas aqui são as visões de estruturas organizacionais.
A gente precisa entender isso para quando chegar nos próximos pontos, quando a gente estiver falando sobre tomada de decisões, sobre comunicação, isso daqui ele vai ser a base para o que a gente vai estar falando, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai estar falando justamente sobre o sistema de autoridade, que a gente vai falar sobre amplitude e controle, níveis hierárquicos, delegação, centralização e descentralização, ok? Então, a gente se vê lá. Obrigado.